Olá, pessoal. Continuando o nosso estudo de sistemas de equações lineares, agora depois da gente ter apresentado os problemas de motivação, nós vamos passar à definição e classificação de sistemas de equações lineares. Para começar, nós vamos mostrar o que é uma equação linear nas variáveis x1, xn, real, reais ou complexas. Uma equação linear nessas variáveis é uma equação dessa forma: a1x1 mais a2x2, etc., mais a nxn igual a b. Com A1, A2, An e B, números reais ou números complexos, sendo x1, x2, xn as variáveis, A1, A2, An os coeficientes e B o termo independente da equação. Bom, aqui a gente tem dois exemplos. Esse primeiro exemplo a gente tem uma equação 2x mais 4y menos 3z igual a 5. E na segunda equação, nós temos x menos 5y mais 2z menos 4t igual a zero. Ambas equações são lineares. A gente observa o seguinte, que as variáveis aqui estão indicadas na primeira equação por x, y e z e na segunda por x, y, z e t. É porque quando a gente tem poucas variáveis, né, 3, 2, 3, até 4 variáveis, 5, a gente não vai usar esse x com índice. Mas se forem muitas, né, 10, 20, aí nós vamos usar. E aí vocês vejam que a equação linear ela se caracteriza pelo seguinte: vai ter número, que é o termo independente, e cada variável só pode estar multiplicada por um número, não pode ter uma variável multiplicada por uma função cosseno, nem uma variável elevada ao quadrado, nem uma variável multiplicada por outra variável. Todas essas equações, não, essas expressões não são lineares. Então, por exemplo, se a gente pegar x mais xy igual a zero, ela não é linear porque tem x vezes y. E se a gente pegar 3x mais y mais cosseno z igual a zero, também não é linear porque tem cosseno de z. Muito bem, agora que a gente sabe o que é uma equação linear, vamos ver o que é uma solução de uma equação linear desse tipo: a1x1 mais a2x2 mais a nxn igual a b. Uma solução são números α1, α2, αn reais ou complexos, tais que ao substituir x1 por α1, x2 por α2, etc., xn por αn, a gente obtém uma identidade. O que isso está dizendo? Quando eu faço A1 vezes α1, mais A2 vezes α2, mais etc., mais AN vezes αn, igual a B, essa igualdade é verdadeira. Então, nesse caso, α1, α2, αn é uma solução. Então, se a gente pegar x igual a zero, y igual a 2 e z igual a 1, a gente vê que é uma solução dessa equação 2x mais 4y menos 3z igual a 5. Por quê? Porque se a gente substituir 2 vezes 0, dá 0, mais 4 vezes 2, que dá 8, mais 0 dá 8, e menos 3 vezes 1 dá menos 3. Então, 8 menos 3 é 5. Então, se verifica. Se a gente pegar agora x igual a menos 3, y igual a menos 1 e z igual a menos 5, também a gente vai ver que é uma solução. Só a gente substituir e a gente vai ver que a equação se verifica, né? 2 vezes menos 3 dá menos 6, 4 vezes menos 1 dá menos 4 com menos 6 dá menos 10, e menos 3 vezes menos 5 dá 15. Menos 10 mais 15 é 5. E para aquela segunda equação que nós tínhamos, se a gente pegar x igual a 1, y igual a menos 1, z igual a menos 1 e t igual a 1, a gente vai ver que é solução. Por quê? Porque 1 mais menos 5 vezes menos 1, que vai dar 5, mais 1, 6. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 com menos 2, menos 6. 6 com menos 6 dá 0. Agora, se a gente pegar essa daqui, x igual a 1, y igual a 1, z igual a 1 e t igual a menos 1, a gente vai verificar que não é solução. Por quê? Se a gente faz 1 vezes menos 5, 1 mais menos 5 vezes 1, mais 2 vezes 1, mais menos 4 vezes menos 1, vai ficar 4 mais 2, 6, mais 1, 7. Menos 5, 7 menos 5 é 2 e não é zero. Essa equação aqui, ela tem outra solução que não está apresentada aqui. A gente vê essa primeira solução, tem uma outra, que é x igual a zero, y igual a zero, z igual a zero e t igual a zero. Toda equação linear que o termo independente é zero tem essa solução, todo mundo igual a zero.
Nós vamos ver isso mais para frente quando a gente começar a falar de sistemas homogêneos. Então agora a gente vai falar de sistemas de equações lineares. O que é um sistema de equações lineares? Real ou complexo? É um sistema que todas as equações são lineares. Então a gente vai ter aqui A1 x1 mais A1 2x2, etc., mais A1 nxn igual a B1, A2 1x1 mais A2 2x2, etc., mais A2 nxn igual a B2, e assim por diante, AM1 x1 mais AM2x2 mais AMNxn igual a BM. Vocês podem perguntar, mas por que vocês colocaram esses índices com esses números? Na verdade, isso vai facilitar a nossa vida na hora que a gente for escrever a forma matricial do sistema, né? Então, isso aqui é uma coisa padronizada para facilitar a vida na hora que a gente escreve a forma matricial. Bom, aqui nesse caso, as variáveis são quem? São x1, x2, xn. Os coeficientes são quem? A11, A12, até A1n, A21, A22, A2n, etc. AM1, AM2, até o AMN. E os termos independentes são B1, B2, BM. Todos os coeficientes dos termos independentes também são números reais ou complexos, dependendo das equações, se elas são reais ou complexas. Nesse caso aqui, esse sistema é um sistema linear com m equações e n variáveis. Os sistemas de equações dos problemas de motivação, que a gente viu no vídeo anterior, são todos de equações lineares. Olha só. Esse aqui é o sistema que nós vimos no primeiro problema de alocação de recursos. 3 variáveis. Aqui a gente vê esse outro sistema de 4 variáveis, né? E a gente vê que os sistemas independentes são todos iguais a zero. Foi o que apareceu no balanceamento de equações químicas. Depois, a gente tem esse outro sistema também com 4 variáveis, só que agora são 4 equações. Esse aqui apareceu na PageRank do Google. E a gente vê também, de novo, que os termos independentes são todos iguais a zero. Aqui a gente tem outro sistema, que é o sistema do fluxo de rede, que a gente tem 6 variáveis e 5 equações. E esse sistema que nós temos 3 equações e 3 variáveis, que apareceu no problema das moedas de Fibonacci. Aqui, de novo, a gente tem todos os termos independentes iguais a zero. Muito bem. Então, agora a gente vai à forma matricial de um sistema linear. Sistema linear S, aquele que estava escrito lá, o geral, ele pode ser escrito dessa forma. Agora vocês estão vendo aí o que eu tinha falado dos índices que a gente colocou. Então, A1, A12, essa daqui é a matriz, que se a gente multiplicar por essa daqui, x1, x2, xn, a primeira matriz é uma matriz M por N, e essa segunda é uma matriz N por 1. Então, na hora que a gente fizer o produto, nós vamos encontrar uma matriz 1 por M, né? Desculpa, essa M por N, a outra é N por 1, e a gente vai encontrar uma M por 1. Bom, esse produto aqui, se vocês pegarem a primeira linha e multiplicar pela primeira coluna, e igualar ao primeiro elemento da matriz B, a gente vai ter a primeira equação do sistema. Se a gente multiplicar a segunda linha pela coluna X, e a gente igualar com o segundo elemento da matriz B, a gente vai ter a segunda equação. E a gente for fazendo isso sucessivamente, a gente encontra aí o sistema, exatamente o sistema S. Nesse contexto aqui, a matriz A é chamada matriz dos coeficientes, a matriz X é a matriz das variáveis e a matriz B é a matriz dos termos independentes. Além da matriz A dos coeficientes, tem uma outra matriz que também é importante, que é chamada matriz ampliada do sistema S. Que matriz é essa? É a matriz, a gente vai indicar essa matriz por M, e como que a gente constrói? A gente pega a matriz A e à direita a gente vai incluir uma coluna. E quem estará nessa coluna? Os termos independentes, né? Na ordem. A primeira linha vai estar primeiro, segundo, e assim por diante. Então, a matriz ampliada vai ser essa matriz aqui. Para aqueles problemas de motivação que nós trabalhamos, a gente vai ver aqui qual é a forma matricial e a matriz ampliada de cada um dos problemas. Então, aqui a gente tem a forma matricial, que se vocês lembrarem lá naquela tabela, essa matriz é exatamente aquela tabela que a gente colocou no problema lá, quando a gente estava falando
da produção lá dos computadores. E essa aqui é a forma matricial do sistema. E aqui à direita nós temos a matriz ampliada. Nesse segundo caso, essa aí é a matriz, é a forma matricial do sistema de balanceamento de equação química. E aqui à direita nós temos a matriz ampliada. Agora nós temos aqui a forma matricial do problema do PageRank. E à direita nós temos a matriz ampliada. Aqui no exemplo 4, nós temos a forma matricial do problema de fluxo de rede. E aqui abaixo nós temos a matriz ampliada. E finalmente aqui nós temos a forma matricial do problema das moedas de Fibonacci e a matriz ampliada da matriz dos coeficientes do problema das moedas de Fibonacci. Muito bem. Então agora a gente já sabe o que é o sistema linear, qual é a sua forma matricial, vamos à solução. O que é uma solução de seu sistema linear em n variáveis? Então a gente tem aqui esse sistema, que é uma solução. Uma solução é uma ênupla, que na verdade, a gente está, por exemplo, se a gente tiver um sistema com 2 variáveis, então vai ser um par ordenado. Se for um sistema com 3 variáveis, a gente vai ter uma terna ordenada. Esses números, eles estão aqui, são n números, que eles estão ordenados. Então, o lambda 1 vai corresponder à primeira variável, o lambda 2 à segunda e assim por diante. Então, essa ênupla, quando ela é uma solução do sistema linear, ela é que se a gente substituir o lambda 1 por x1, o lambda 2 por x2 e o lambda n por xn, as equações se verificam. Então, se a gente fizer essa substituição, nós vamos obter aqui. Na verdade, a gente vai pegar x1 e substituir por lambda 1, e x2 substituir por lambda 2, e xn por lambda n, está ao contrário aqui. Mas aqui na verificação está ok. Então, a gente tem aqui A1 lambda 1 mais A1 2 lambda 2, etc., mais A1n lambda n igual a B1. Isso é verdade. A21 lambda 1 mais A22 lambda 2, etc., mais A2n lambda n igual a B2. E assim por diante, até a gente chegar em AM1, lambda 1 mais AM2, lambda 2, mais etc., mais AMN, lambda n igual a BM. Então, se essas equações se verificam, a gente diz que lambda 1, lambda 2, lambda m, essa ênupla, né, com esses n, com esses elementos, é uma solução. Então, se a gente voltar para o problema que a gente estava, o primeiro problema que nós estávamos vendo lá da equação linear, a gente tinha a solução que era 0, 2 e 1. E aí, se a gente fizer 0, 2 e 1, a gente tem, então, 0, 2, 1, nessa ordem. Porque a primeira variável era x, a segunda é y e a terceira é z. E aqui, no caso, a primeira variável é x1, a segunda é x2 e a enésima é xn. Então, a solução a gente pode apresentar naquela forma que estava aí no slide anterior, ou a gente pode apresentar nessa forma, que foi a que a gente apresentou quando nós estávamos vendo as soluções de equação linear. E a outra é essa daqui. Essa daqui vai ser a mais utilizada, por quê? Porque a gente vai apresentar o conjunto solução, que é o conjunto de todas as ênuplas que são soluções do sistema, e a gente vai chamar esse conjunto de Sol de S, né, que aqui o que eu estou repetindo o que eu já disse, e esse conjunto, então, a gente vai fazer que é lambda, que é esse cara. Por exemplo, se for lá no primeiro problema, que era uma equação com 3 variáveis, então ficaria uma solução em R3. Se a gente tiver um sistema em 2 variáveis, vai ficar uma solução em R2. Se o nosso sistema for um sistema complexo de 3 variáveis, a solução vai estar em C3. E assim por diante. Mas a gente vai resolver vários sistemas, e aqui é só para a gente ver como se apresenta a solução. Na hora que a gente for resolver, a gente vai colocar as soluções da maneira apropriada, né? Como a gente está colocando aqui. Mas é para já adiantar. Muito bem. No problema da alocação de recursos, a gente viu que só tinha uma solução, era 38 computadores ligeirinho, 15 cópia fiel e 60 sossegado. Aí a solução é essa, 38, 15 e 60. No problema balanceamento da equação química, a gente encontrou essa solução. x3 igual a 3x1, x4 igual a 4x1 e x2 a 5x1. x1 variável livre.
Então, a gente pode escrever assim, x1, x2, x3, x4, está dentro de R4, o sistema é um sistema linear real, né? Aí a gente tem x2 igual a 5x1, x3 igual a 3x1 e x4 igual a 4x1. No problema da PageRank, a gente encontrou que o x2 era 3x1, o x3 era 16 terços de x1 e o x4 era 4x1, com x1 variável livre. Aí a solução vai ser dada dessa forma, x1, x2, x3, x4 em R4, satisfazendo essas condições que a gente já falou. No problema do fluxo de rede, a gente encontrou as soluções x2 igual a x1 mais 50, x3 igual a x1 mais 40, x4 igual a x6 mais 50, x5 igual a x6 mais 60, e aí x1 e x6 variáveis livres. Então, nesse caso, a gente tem 6 variáveis, x1, x2, x3, x4, x5 e x6. A gente vai colocar essas variáveis em R6, satisfazendo essas equações aí que nós já descrevemos. Bom, no problema das moedas de Fibonacci, a gente tinha que o x, a solução que a gente encontrou foi x igual a 33z e y igual a 3z, com z variável livre. A solução é xyz, que está em R3, com x igual a 33z e o y igual a 13z. Observe que eu estou apresentando a solução do sistema. Eu apresentei a solução do sistema linear, do sistema correspondente ao problema. É claro que no problema, a gente tem que contextualizar, porque, por exemplo, aqui eu estou falando que o x, y, z em R3, o z pode ser qualquer número real, mas no problema das moedas, o z tem que ser um número inteiro e mais que isso, o z tinha que ser um múltiplo de 6. Então, a solução está sendo apresentada é a solução do sistema, mas cada um a gente tem que ver o contexto para ver qual é o z, qual é a solução que atende às condições do problema, certo? Então, nos problemas anteriores, então tinha aqui que ou as variáveis eram inteiros positivos ou eram inteiros não negativos. Então, só tomar esse cuidado. Muito bem. Agora a gente viu solução. A gente está vendo aqui, tirando o primeiro problema, todos os outros têm infinitas soluções, mesmo que sejam soluções inteiras, né? Quando a gente tem um sistema linear, a gente tem o seguinte: se ele tem mais de uma solução, ou seja, se ele tem pelo menos duas soluções, ele, na verdade, tem infinitas. Então, se ele tem, ou ele tem uma, a moral da história é que se ele tem solução, ou ele tem uma, ele tem infinitas. Porque se ele tiver duas, a partir dessas duas dá para construir infinitas soluções. Esse resultado está verificado no texto, no livro-texto da disciplina, vocês podem ver. Não é complicado. E com isso, a gente pode classificar os sistemas lineares. Nós dizemos que um sistema linear é compatível quando ele admite alguma solução. E a gente vai dizer que um sistema compatível é possível determinado se ele tem uma única solução. E a gente vai dizer que um sistema compatível é possível indeterminado se ele tem infinitas soluções. E é claro que se um sistema de equações não tem solução, a gente vai chamá-lo de sistema linear incompatível. Muito bem. Nos exemplos que nós vimos, o primeiro era possível determinado, que só tinha uma solução, como eu já comentei, o balanceamento da equação, PageRank, fluxo de rede, moedas de Fibonacci, todos eles têm infinitas soluções. Então, o segundo, terceiro, quarto e quinto problema, todos são problemas em que os sistemas lineares são possíveis e indeterminados. Agora, se a gente pegar esse sistema aqui, esse sistema tem 3 equações e 2 variáveis. Então, da segunda equação, a gente encontra, podemos tirar o x em função de y, fica x igual a 6 menos y. Se a gente substituir na primeira equação, que é 3x menos 4y igual a 4, vai ficar 3 vezes 6 menos y menos 4y. E isso aí vai dar 18y menos 3y menos 4y igual a 4, 7y igual a 4, y igual a 2. Agora, se a gente substituir x igual a 6 menos y na terceira equação, que é 2x mais 3y igual a 10, aí vai ficar 2 vezes 6 menos y mais 3y igual a 10. Muito bem, se a gente faz as contas, isso aí vai dar o quê? 12 menos 2y mais 3y igual a 10, então y é igual a menos 2. Mas aí a gente tem uma contradição. Por quê? Porque 2 é diferente de menos 2. Então, nesse caso, o sistema é um sistema incompatível. Bom, aí eu chamei a atenção para vocês quando a gente estava vendo
os sistemas lineares, né, os exemplos, que nós vimos exemplos em que todos os termos independentes eram zero. Esse caso é o que a gente chama de sistema homogêneo. É quando todos os termos independentes são iguais a zero. Então, se a gente observar, né, se a gente dar uma olhada lá para trás, o sistema linear do problema de balanceamento de equação é homogêneo, o sistema do PageRank é homogêneo, o sistema do problema das moedas de Fibonacci também é homogêneo. E tem uma coisa interessante, todo sistema homogêneo ele admite pelo menos uma solução, que é aquela em que todas as variáveis são iguais a zero. Essa é a chamada solução trivial. Então, se a gente pegar esse sistema aqui, homogêneo, então, se a gente pegar a solução x1 igual a x2 igual a xn igual a zero, essa é a solução trivial desse sistema. Então, todo sistema homogêneo tem solução. Se ele tem pelo menos uma solução, ou ele tem uma ou ele tem infinitas. Então, todo sistema homogêneo é um sistema compatível, que pode ser determinado ou indeterminado. Bom, agora a gente vai começar a falar sobre as operações elementares e os sistemas lineares. A gente vai definir o que são sistemas equivalentes, né? E já nós vamos relacionar esses sistemas equivalentes com as operações elementares que nós vimos lá no estudo de matrizes. Dois sistemas são equivalentes se eles têm o mesmo conjunto de solução. Então aqui, por exemplo, a notação que a gente indica quando eles são equivalentes é esse aqui. No problema das moedas de Fibonacci, a gente tinha esse sistema que nós vimos que ele é equivalente a esse aqui. Para a gente passar do sistema S para o sistema S', a gente multiplicou todas as linhas por 18. Isso não interfere na solução. Todas as equações nós multiplicamos por 18. Eles são equivalentes. No problema do PageRank, a gente tinha esse sistema aqui, e nós multiplicamos a primeira e a terceira por 3, primeira e terceira equação por 3, e a segunda e a quarta por 6, obtendo esse sistema. Os dois sistemas têm as mesmas soluções e esses sistemas são equivalentes. Na verdade, nesses dois exemplos, nós efetuamos operações elementares nas equações do sistema e obtivemos sistemas equivalentes. A gente vai fazer isso. A gente vai utilizar as operações elementares também nas equações de sistemas lineares. A gente pode fazer as operações elementares nas matrizes e também diretamente nos sistemas. As operações são exatamente as mesmas, a permutação de duas linhas, a substituição de uma linha por ela multiplicada por um número não nulo e a substituição de uma linha por ela somada com outra linha e a outra previamente multiplicada por um número não nulo. Né? Bom, por que a gente está falando das operações elementares? Porque tem um resultado, que esse resultado está demonstrado inclusive no livro do Boldrini, que é o seguinte: dois sistemas lineares, eles são equivalentes se e somente se um pode ser obtido do outro efetuando um número finito de operações elementares sobre a equação do outro. Então, quer dizer que o S e S' são equivalentes, se e somente se S' pode ser obtido efetuando um número finito de operações elementares sobre as linhas de S. E aí o que acontece? Claro que se eu consigo encontrar o S' a partir de S, eu também consigo encontrar o S a partir de S', né? Porque as operações elementares dá para a gente voltar. Muito bem. E aí, com isso, a gente tem esse teorema vai ser a tônica para a gente resolver os sistemas de equações lineares. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar um sistema de equações lineares, vamos efetuar operações elementares para encontrar um sistema mais simples, que a gente possa resolver facilmente. Quando a gente resolver esse sistema mais simples, a gente encontra a solução. Como a gente efetuou operações elementares, todos os sistemas nesse espaço são equivalentes a esse final. Então, todos têm a mesma solução que esse que a gente encontrou. Aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, nas moedas de Fibonacci, a gente tem esse sistema aqui, que foi o sistema que a gente resolveu. Lá a gente fez substituição e encontramos. Mas aqui, se a gente fizer, por exemplo, pego a linha 2 e faço a linha 2 mais a linha 1.
Então fica menos 3x mais 3x dá 0, 8y menos 7y dá y, menos 5z menos 8z dá menos 13z. E 0 menos 0, 0 mais 0 dá 0. Então a gente ficou com a segunda equação, foi transformada na equação y menos 13z igual a 0. Agora, nesse segundo sistema, a gente vê que a equação, a segunda e a terceira, uma é menos a outra. Então, se a gente somar as duas equações, na terceira equação, a gente soma a terceira com a segunda, a gente vai ficar com 0 igual a 0. Ok. Então, com isso, a gente encontra quem que é o y, que é 13z, e se a gente substituir na primeira equação, a gente vai encontrar x igual a 33z. E aí, nós encontramos a solução. Esse sistema S2 tem a solução y igual a 13z e x igual a 33z. Essa solução também é a solução do sistema S1, porque os dois são semelhantes, são equivalentes. E essa também é a solução do sistema S, porque S é equivalente a S1, consequentemente também é equivalente a S2. Então, a gente tem aqui a solução do sistema S, que vai ser xyz pertencente a R3, tal que o y é igual a 13z e o x é igual a 33z. A gente está apresentando, de novo, eu ressalvo que eu estou apresentando a solução do sistema, que é nos reais, mas para o problema só faz sentido se o z for inteiro, positivo, e o z for múltiplo de 6. Bom, esse vai ser o procedimento que a gente vai utilizar para resolver um dos procedimentos, né, que nós vamos utilizar para resolver sistemas de equações lineares. Também vocês podem depois usar lá o Matrix Calc para verificar como que resolve sistemas. No próximo vídeo nós vamos apresentar os métodos de resolução de sistemas de equações lineares. Nós vamos falar sobre a solução, como resolver, apresentar o teorema do poço e depois os métodos de solução. Então, por enquanto, é isso. Agradeço a atenção de todos.